Bom, quero me dirigir a todos, mas principalmente aos que vão se batizar, né? Temos a Giovana, é isso? Giovana, o Arthur, a Clarinha, não é, Clarinha? E temos a Jéssica ali, amém? 4 pessoas que estão decidindo, a partir de hoje, oficializar seu casamento com Jesus. Eu estava explicando para eles que é como uma cerimônia de casamento, porém, um casamento com Cristo, para uma nova vida com Ele, amém? A palavra de Deus mostra como deve ser a caminhada cristã. Em primeiro lugar, precisamos considerar que este mundo foi contaminado pelo pecado. A partir já do primeiro ser humano criado por Deus, Deus havia dito para que eles simplesmente obedecessem, seguissem e vivessem uma vida tranquila, sendo orientado por Deus. O próprio Deus, todas as tardes, viradas da tarde, vinha e se comunicava e falava com aqueles primeiros humanos. Mas a Bíblia diz que Satanás, um anjo caído, um anjo que outrora foi um anjo de Deus, induziu esses primeiros seres criados por Deus ao pecado, à desobediência. Todos sabem a história. E aí, aquilo que Deus fez de belo, notável, maravilhoso, se tornou algo muito ruim. O amor se transforma em ódio, a alegria se transforma em tristeza, a paz se transforma em perturbação, em caos. Tudo isso pela desobediência, por eles não querer ouvir a Deus. E talvez nós, que é uma coisa que já ouvi falar muito, dizemos assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Não é? Mas a Bíblia diz que por causa de um, todos foram contaminados, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A consequência do pecado daquele primeiro ser criado vem consequentemente para todos nós. Deus, que já sabia que tudo isso aconteceria, elaborou muito antes de criar a humanidade um plano de salvação. E este plano incluía que, assim como um contaminou a todos, que houvesse uma pessoa justa, o suficiente, agradável à sua justiça, que pudesse trazer salvação a todos que assim quisessem. Porque o pecado é uma escolha, a desobediência é uma escolha, mas a salvação também é uma escolha. Às vezes, ouvimos, quando oferecemos a palavra de salvação, as pessoas dizerem assim: mas eu não estou sentindo, né? Eu não estou sentindo de ser salvo. Mas a salvação não tem a ver com sentimentos, tem a ver com a informação de que o fato em si que todos pecaram e separados estão de Deus. E agora, isso traz separação eterna, consequência eterna. Não somente aqui na terra, mas após a morte. Então, aceitar a salvação oferecida por Deus é uma escolha, assim como é uma escolha pecar, desobedecer. Não é uma questão de sentimento, eu estou sentindo e tal. Não, é uma questão de escolha. É uma questão de você saber
É como alguém dizer assim: olha, tem um caminho ali, que naquele caminho estão roubando, matando, praticando o mal. E tem um outro caminho ali, que se você passar, você vai estar seguro. Inclusive tem muitos policiais ali. E você escolhe. Você não vai dizer assim: eu estou sentindo de ir pelo caminho pior. Não é isso? Você vai dizer: não, eu quero ir pelo caminho mais seguro. É uma escolha. Então, a salvação é uma escolha, onde você decide se você quer receber a Cristo como seu Salvador e Senhor, obedecê-lo, segui-lo e daí por diante. Não escolher também é escolher, porque nada é neutro nesse mundo, ou um lado ou outro, né? E Jesus é esta porta de salvação para toda a humanidade. Amém? A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Então, Jesus veio trazer as boas notícias para a humanidade. As boas notícias são que Ele veio a este mundo, deixou a sua glória e veio a este mundo para trazer para nós a salvação. Amém? E é uma escolha. Estas 4 pessoas hoje estão escolhendo oficializar sua entrada no reino. E isso é maravilhoso. Há 19 anos, eu estava com 19 anos, eu escolhi aceitar a Jesus. Estou 35 anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, levando esta boa notícia para as pessoas. E não me arrependo, porque a Bíblia diz que o salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Então, o Arthur, a Clarinha, a Giovana, a Jéssica estão escolhendo este caminho, oficializando este caminho diante de Deus, diante dos homens, para viver uma vida plena. Jesus disse: eu vim dar vida e vida com abundância. É Cristo entrando em nossa vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei juntos, faremos uma refeição como amigos. Olha que coisa linda. Jesus entrando na vida de vocês. Mas lembre-se que ele disse: é você que abre a porta, eu jamais vou entrar de maneira forçada. E aí o que Jesus faz quando entra na nossa vida? Ele faz uma festa, ele ceia conosco. Amém? Quando você recebe a Cristo como Salvador, e você escolhe este caminho, automaticamente você se torna filho de Deus. As pessoas dizem assim: todos são filhos de Deus. Ok, é um sentimento bom saber que é um filho de Deus. Mas se eu disser para vocês que eu sou o presidente dos Estados Unidos, isso me faz o presidente dos Estados Unidos? Não. Então, só afirmar que é filho de Deus não é um fato. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos que creram nele, a todos que o quê? Creram nele e o aceitaram. E o quê? Ele, Deus, deu o direito
de se tornarem filhos de Deus. Então é todos que o quê? Crerão nele. Todos que o aceitarem. Está muito claro. Todos são filhos de Deus? Não. Filhos de Deus são aqueles que creem nele e o aceitam como seu Salvador. E quando isso acontece, vem os benefícios a partir desta atitude. Deus perdoa os nossos pecados. Porque pecamos, todos nós. E a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outra parte diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Todos pecamos. E é o pecado que fez separação do homem com Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que essa dívida, esse pecado foi cancelado. Colossenses 1:14 diz assim: que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor cancelou as nossas dívidas perante Ele. Então você se torna um filho de Deus. Falem comigo assim, filho de Deus. Seus pecados ou os nossos pecados foram perdoados. Fale assim, foram perdoados. O nosso nome passa a ficar registrado no livro da vida. Que bênção, né, Clarinha, Arthur, né? Jéssica? Vocês se tornam filhos de Deus, as dívidas, os pecados são cancelados, o nome passa a estar escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5 diz isso. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Olha que coisa linda. Deus irá confirmar diante do Pai, diante dos anjos, que nós pertencemos a Ele. Amém? Nós pertencemos ao Senhor. Então, esta é a mensagem que nos alegra. Nos tornamos filhos, nossos pecados foram perdoados. Amém? O nosso nome está escrito no livro da vida. E ainda ganhamos uma nova natureza. Porque a natureza que nós temos é a natureza carnal, é a natureza humana deste mundo. Por isso que Nicodemos, quando chegou até Jesus, fez um questionamento e Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo. E ele disse, como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque com o pecado, o espírito do homem ficou neutro, a palavra morto não quer dizer que deixou de existir, quer dizer que ficou neutro perante Deus. Todos nós somos formados de 3 partes. A ciência só reconhece 2 porque a ciência é desse mundo, né? Então a ciência só reconhece a alma, a psique, a palavra alma, psique, e reconhece o corpo humano, né? Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que nós somos formados de 3 partes: espírito, alma e corpo. A parte que tem em nós espírito nos foi dada para podermos
termos conexão com Deus, porque Deus é Espírito. Importa que todos que o adorem em espírito e em verdade. Você não vê por aí, como eu sempre repito, já se tornou clichê, você não vê por aí os animais adorando a Deus, vocês veem? A não ser assim no Facebook ali, porque está sendo ensinado o cachorrinho junto com o seu dono, né? Mas é só um treinamento, ele não sabe o que está fazendo no sentido que nós sabemos, porque eles são formados de alma e corpo, mas nós, a coroa da criação, somos formados de espírito, alma e corpo. E quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito ele é ativado novamente. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando a pessoa ainda não conheceu a Cristo, ou não o aceitou, ou não creu nele, como diz as Escrituras, como nós lemos, o espírito do ser humano está apagado. Ele é a luz, ele é a lâmpada do Senhor, mas ele está apagado. E só está funcionando a alma e o corpo. Não é que o espírito o espírito está lá, mas está neutro, está apagado. No momento que nós aceitamos a Jesus, esse espírito ele é ativado, é a lâmpada, ele acende e passa a ter conexão com o nosso Deus, porque Deus é espírito. E a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino dos céus. E aí, a partir desse momento que nós aceitamos a Jesus, segundo Coríntios 5:17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Significa que recebemos uma nova natureza. Olha quantos benefícios. Eu não vou citar todos, são muitos. Mas eu já citei que nos tornamos filhos de Deus. Nossos pecados são perdoados. Não é isso? O nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, estou citando que recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Passamos a ter duas naturezas, a humana e a divina. São muitas bênçãos, não são? Merecemos? Não, nenhum de nós merecemos. Por quê? Porque ninguém foi a Cristo porque, eu fui a Jesus. Nós dizemos isso, né? Eu fui a Jesus. Não, mas Jesus disse, não foi vocês que foram até a mim, eu fui até vocês. E quando foi que Jesus veio? De muitas formas. Já começou pelos profetas. Já começou lá atrás com Noé, com Abraão, os profetas, anunciando, denunciando o pecado da humanidade, mas também anunciando uma salvação que já estava determinada. E aí isto se consumou em Cristo Jesus. Jesus vem, João, que batizava muitas pessoas, ele disse, quando viu a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. É isso, Jesus veio buscar e salvar. Então ganhamos uma nova natureza. O nosso espírito foi ativado novamente. Nós recebemos de graça o direito de viver eternamente com Deus, porque não havia mais esse direito, havia sido perdido. Agora nós temos. Pastor, quando isso vai acontecer? Quando todos nós morrermos aqui fisicamente. Mas morrer não é deixar de existir, morrer é apenas passar para outro plano. Então, quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui, o pó, volte ao pó, diz a Bíblia, e o espírito que agora renascido, ativado, volta para Deus. E vamos viver eternamente com Deus. Olha que coisa linda. Todos, não, só aqueles que creram, aceitaram,
e receberam a Jesus. Amém? E para completar, nós fomos selados com o Espírito Santo. Lacrados, não é uma palavra que está sendo muito usada hoje. Lacrar. Mas não é nesse sentido. É no sentido de, imagine, um cofre aonde foi guardado um valor e ali está fechado, somente Deus pode abrir. Amém? Então só Deus. Nós estamos seguros. Você que crê, aceitou e segue a Cristo, vocês que estão se batizando, vocês estão seguros. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Glória a Deus. Então, esses são os benefícios, mas tem muitos outros. A gente não é um estudo bíblico, tá? É apenas um reforço daquilo que já foi ensinado. Qual é o significado do batismo? A palavra batismo, no seu original, quer dizer mergulho. Algumas igrejas não fazem assim, mas a palavra literalmente significa imergir, mergulhar. O batismo, qual é o seu objetivo? O objetivo do batismo é, usando uma linguagem mais simples, eu já falei aqui, é como um casamento, é como uma formalidade de que você está entrando agora para esta nova vida com Cristo. Amém? O que significa o batismo? O batismo significa que você está se identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Amém? Então, quando o candidato, viu, Arthur, Clarinha, cadê a Clarinha? Foi arrebatada antes do batismo? Ah, não, foi só ali no banheiro. Jéssica, né? Fica à vontade, Clarinha, tá? Brincando, viu? É que você estava aqui, aí quando eu olho, eu digo, não é possível que ela foi e a gente ficou, né? Quando vocês que vão se batizar principalmente, quando vocês são imergidos na água, vocês estão se assemelhando a Cristo na sua morte. É como se vocês estivessem morrendo, né, e sendo sepultados. Quando vocês são tirados da água, olha que legal, vocês estão ressuscitando com Cristo. Amém? Então, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, vocês também estão se assemelhando e se identificando com Cristo nesta ação. O que significa isso? Que vocês estão morrendo para o mundo, para o pecado, para as influências do mal. Estão sepultando este velho homem, ou esta antiga pessoa, e agora vocês estão ressuscitando para uma nova vida com Deus. Amém? Entenderam? Por que é importante? Porque Jesus ordenou. Isso é importante porque o nosso Mestre e Senhor ordenou. O próprio Jesus foi batizado, mas Jesus não precisava ser batizado, porque o próprio apóstolo João disse assim, mas eu devo ser batizado por você, não ao contrário. Mas Jesus disse, importa que isso aconteça para que se cumpra as Escrituras. Porque Jesus estava dizendo o seguinte, eu vim para me identificar com você.
Eu vim para entender o que você passa, o que você vive, tuas emoções, teus sofrimentos, tua dor, tuas tentações. Jesus veio fazer isto. Deixou a sua glória, não precisava. É como, não é como, não vou comparar. Porque é incomparável este ato de amor de Cristo. Então, Cristo veio dar a sua vida e se identificar conosco. Agora, quando nós somos batizados, nós estamos dizendo para Ele: você veio e se identificou comigo. Agora, eu quero me identificar com você na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Olha que lindo, né? Então, Jesus primeiro se identifica a nós, conosco, vindo a este mundo, sentindo nossa dor, nosso sofrimento, nossas tentações. Mas agora nós nos identificamos com Ele para uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso. Em nome de quem somos batizados? Nós somos batizados não em nome da Shalom, nem da Assembleia, nem da Deus é Amor, nem da Batista. Nenhuma denominação salva ninguém. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cerimônia do batismo é acompanhada de 3 atos. Profissão de fé é a declaração de que a pessoa reconhece que está renunciando o pecado, o mundo e o mal para uma nova vida com Deus. Oração e voto de consagração, aonde a pessoa ela vai, a partir de agora, consciente deste ato, andar em obediência. É como um casamento. Pessoas se casam e, por ideal, nunca deveriam se separar. Deveriam viver eternamente, não dá, mas até a morte, pelo menos. Mas aí acontece, né, os desvios, os problemas, as dificuldades. Mas que o Senhor nos sustente para que a gente se case com Cristo e nunca mais se separe dele. Amém? Porque quando você se separa de uma pessoa após casar, haverá muitas consequências para a pessoa, para o outro, para os filhos, mas a vida continua, não é isso? Com muitas consequências, muito ruim, mas a vida continua. Mas quando nos separamos de Cristo, nós perdemos a nossa eternidade. Então, é um ato muito mais sério. Uma vez que você aceitou a Cristo, nunca mais se separe dele, porque as consequências serão eternas. E vai ser muito mais dor consciente daqueles que aceitaram e se separaram do que daqueles que nunca o aceitaram. Porque você pensará da seguinte forma naquela eternidade, se isso acontecer: poxa, eu conheci o meu Salvador, eu estava ali na eternidade e eu abandonei a Cristo. Você entende a profundidade disso tudo? Então, uma vez que você se casa com Cristo, vocês que já são batizados, os que vão ser, nunca se separe de Cristo. Sofra todas as dificuldades que este mundo quererá colocar contra você, mas se mantenha firme, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que alcançará a coroa da vida. Amém? Então, esta é a nossa reflexão. E eu quero terminar, quero chamar os
os batizantes aqui para a gente fazer uma oração. Por gentileza. Eles foram bem instruídos, explicados, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é só apenas uma revisão, mas eles foram discipulados, alguns até 2 vezes já, né? Se eu não me engano. Comigo agora é a 3ª vez. Né? Então estão bem conscientes desse ato, estão bem decididos. Ninguém, a Shalom forçou vocês a se batizar, gente? Forçou? Não, né? É uma decisão de vocês. Compreenderam tudo isso que foi falado? A Karine, o Alan, agora, amém? Então é isso, é uma escolha. Eles escolheram isso, amém? E eles estão de parabéns por vocês agora estão oficializando, né? Ah, pastor, mas se eu não tivesse me batizado não, enquanto né, vivos, é nosso dever se batizar, né? Acontece de uma pessoa, ah, pastor, e uma pessoa que morreu, aceitou Jesus e não se batizou, ela é salva? Sim, mas uma vez que ela tem a opção de se batizar, é uma obediência a Cristo. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar, porque essa caminhada não é uma caminhada só de vitórias, tem lutas, não é? Tem dificuldades. Vocês sabiam disso? Tem dificuldades. Porém, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, somos vitoriosos. A Bíblia diz que nós temos a fé que vence o mundo. Olha que coisa linda. Essa é a nossa vitória. Nós temos a fé suficiente para vencer as tentações. Então, não podemos recuar mais. Agora é só seguir em frente, amando, obedecendo, seguindo, né? Está nervoso? Não está nada. Por que ele vai ficar? Oi? Seu pai está no seu pé? Sai daqui, Ronaldo. Amém, irmãos? Vamos orar então. Vou chamar o pastor Léo, por favor, para fazer esta oração. Orar por vocês em nome de Jesus. Bem, graças a paz. Amém. Amém. Estende suas mãos, vamos orar. Pai, aqui estão, Senhor, essas pessoas, ó Pai, que tomaram essa decisão. E nós cremos, ó Pai, que é uma decisão muito importante, Senhor, para nossas vidas, onde nós publicamente, Senhor, testificamos a nossa decisão, a nossa escolha, Senhor. E a melhor escolha para a nossa vida é uma oportunidade, Senhor, que o mundo inteiro tem, Senhor, mas é de cada um, Senhor, é pessoal. E eles aqui decidiram, Senhor, tomar essa decisão. Portanto, Senhor, eu te peço, Senhor, que os abençoe nessa nova caminhada, Pai, em nome de Jesus. Que guarde, Senhor, os seus passos, o deitar, o levantar, o ir, o voltar, ó Pai, que em cada, Senhor, respirar, em cada batida do coração, Senhor, que o Senhor possa estar acompanhando, Senhor, os teus anjos possam estar guardando, Pai, em nome de Jesus, porque vivemos num mundo de pecado, mas nós não somos desse mundo, Pai, nós declaramos que pertencemos ao teu reino, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, abençoar, toda a caminhada, a trajetória, o processo, o projeto que o Senhor tem, Senhor, para cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles pertencem a Ti e o inimigo não tem poder nenhum, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Nós aniquilamos, Senhor, toda a força do mal, Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém.